Olá, queridos alunos, eu sou o professor Júlio César, estou de volta aqui para mais uma aula do nosso curso de trigonometria, sejam todos muito bem-vindos. E aí eu quero te fazer uma pergunta bem bacana, como que você calcula a área de um triângulo? Ah, essa é fácil, né? Base vezes altura dividido por 2. Eu preciso ter apenas dois elementos, a base e a altura. Mas e se eu te falar assim, ó, um triângulo tem dois lados que medem 5 e 8, e o ângulo que eles formam mede 120 graus. Calcule a área. Você consegue? Como que você faz isso? Na verdade, existe mais de uma forma, ou mais de uma fórmula, para se calcular a área de um triângulo. E aí você aplica de acordo com aquilo que você tem do enunciado. Tá? Neste caso, nós temos a medida de dois lados e o ângulo que eles formam. Você não tem altura. Será que existe uma fórmula aí? Vamos ver se a gente consegue encontrar um modelo matemático para calcular a área do triângulo nesse tipo de caso. Olha que interessante, nós temos três casos aqui, ó. Triângulo acutângulo, obtusângulo e retângulo. E vamos ver o que a gente encontra para esses três aqui. A ideia é encontrar uma mesma fórmula. Legal? Então vamos lá. Aqui nós temos os vértices A, B e C. E aí nós temos que partir daquilo que já sabemos. Aqui nós temos o lado Azinho, Bzinho e Czinho também, né? Que é tudo isso daqui. Temos que partir daquilo que nós já sabemos. O quê? A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Então nós temos que a área, essa aqui de superfície, porque estamos falando de figura plana, triângulo, a área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Vamos substituir o que nós sabemos agora. A área será igual então a C vezes H sobre 2. Por que C? Esse B aqui não é esse B aqui. Esse B é a base da fórmula. Na fórmula nós temos base vezes altura. Ele representa a base. E a base desse nosso triângulo é C. Então por isso eu substituir. Tá? Então C vezes H sobre 2. Isso aqui eu posso ainda escrever assim, ó, que a área é igual a meio que multiplica C e multiplica H. Interessante. Então perceba que num exercício, num problema mesmo específico, nós vamos ter pelo menos dois lados dados e o ângulo. Então nós podemos ter, por exemplo, B e C dados e o ângulo que eles formam. Então eu vou ter meio é um número, não tenho porquê de querer mudar alguma coisa. C vai ser uma medida que pode ser dada, né, juntamente com B ou com A. E novamente figura aqui o problema da altura. Nós não temos a altura, até porque se tivéssemos, calcularíamos por aqui, né? Então nós temos que pensar nessa altura, fazer alguma jogada com ela aí para encontrar alguma coisa que não seja válido. Só que nós partimos sempre do modelo geométrico, sempre do desenho. E nesse desenho não tem altura. Como que nós vamos brincar com a altura se não tem? Então vamos colocar uma altura aqui no desenho. Vamos forçar aqui um pouquinho para aparecer um triângulo retângulo. Na verdade vão aparecer dois, né? Porque nós traçamos a altura é sempre perpendicular. Vale lembrar que um triângulo tem três alturas, cada uma é relativa a um lado, né? E essa aqui no caso é a altura relativa ao lado AB. Ela parte do vértice C e vem para o lado AB, que é o próprio lado Czinho que nós chamamos, né? Tudo isso daqui é Czinho. O que nós vamos fazer agora? Vamos pegar o seno de um desses ângulos agudos. E eu vou escolher o seno de A. Aqui nós temos o ponto H, e aqui a nossa altura que eu vou chamar de H minúsculo, Hzinho. Qual que vai ser o seno de A? O seno de A será igual ao cateto oposto, que é o H, sobre a hipotenusa, que é B. E aí você vai notar o seguinte, interessante, então eu consegui colocar a altura aqui, estou relacionando e tal, e agora eu tenho o H aqui e tenho o H aqui. Eu posso isolar o H numa das equações e substituir na outra. Eu isolo aqui e coloco aqui. Ou eu isolo aqui e coloco na primeira. É claro que eu vou isolar aqui e colocar para cá, porque eu não quero saber de seno, eu quero saber da fórmula da área do triângulo. Então eu vou colocar isso aqui e vendo o que vai acontecer. Então antes de tudo eu tenho que isolar. H será igual a B vezes o seno de A. E se o H vale isso daqui, então eu pego esta igualdade e coloco aqui no lugar desse H. Trazendo isso aqui tudo para baixo, nós vamos ter que a área é igual a 1 sobre 2, que multiplica C, que multiplica H, mais o H vale B vezes seno de A. Então B vezes seno de A. E aí, só por uma questão de organização, de ordem alfabética, nós vamos mudar a ordem do B e do C. Até porque é uma multiplicação, é comutativo, então nós vamos ter 1 sobre 2 que multiplica B, que multiplica C,
que multiplica seno de A. Chegamos a esse modelo que é bastante interessante. Então, para calcular a área de um triângulo acutângulo, eu preciso ter dois lados dados, no caso aqui o B e o C, e o ângulo que eles formam, que é o ângulo A, que aí eu vou calcular o seno desse ângulo, e aí eu vou multiplicar por meio ou dividir por 2. Novamente, se eu tiver dois lados dados, ó, B e C, e também o ângulo que eles formam, que é o ângulo A, o que eu vou fazer? Eu calculo o seno do ângulo A, multiplico por B, multiplico por C e divido por 2. Simplesmente isso para um triângulo acutângulo. Será que isso aqui também vai funcionar num triângulo obtusângulo? Vamos ver. Tá, mas como que eu demonstro isso para o triângulo obtusângulo? Eu sigo os mesmos passos. Área do triângulo, base vezes altura sobre 2. A nossa base aqui vale C. Deixa eu colocar aqui, né? Vale C. Então eu vou colocar no lugar do B. E aí eu vou escrever dessa forma aqui. Vou ter o quê, então? Essa mesma equação. Copiei aqui, já expliquei o porquê, tá certo? Então, legal. E aí o que eu faço agora? Novamente eu forço aqui a situação para fazer aparecer a altura. Eu vou descer essa altura do vértice C. E aqui eu prolongo, né? Só para elas se cruzarem. Aqui está o ângulo reto. E aí, né, vai acontecer uma coisa interessante aqui, é que esse desenho aqui ficou muito fechadinho, né? Mas aqui você lembra, ó, tudo isso daqui, o ângulo vermelho mais o ângulo azul dá um ângulo de 180 graus. Meia volta, um ângulo raso. Se aqui eu tenho um ângulo A, aqui na parte azul, vou colocar aqui para cima, eu terei 180 menos A. E isso aqui eu expliquei com mais detalhe nas aulas anteriores. Por isso que eu sempre falo, pegue o curso desde o começo, tá bom? Então aqui eu tenho 180 menos A. E aí o que eu vou fazer agora? A mesma manipulação. Eu vou pegar o seno, aqui eu não fiz seno de A, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Só que, atenção, aqui não é seno de A, é seno de 180 menos A, porque é esse ângulo aqui, ó. Eu vou pegar esse ângulo e vou calcular o seno dele. Legal? Aqui, esse Bzinho ficou meio bagunçado, porque o desenho, como eu falei, ficou muito fechado. Mas esse B, deixa eu tirar ele daqui, porque ele representa esse lado aqui, ó. O nosso triângulo original é esse daqui, tá, gente? Então o B está aqui. Essa aqui é a altura que nós traçamos, aqui é H. Legal, vamos continuar? Qual que vai ser o seno aqui, então? Nós vamos ter que o seno de 180 menos A será igual ao cateto oposto a ele, que é o H, sobre a hipotenusa, que é B. Porque agora nós estamos olhando esse triângulo aqui, tá bom? Seno de 180 menos A é o oposto, cateto oposto, que é H, sobre a hipotenusa, que é B. Então, H sobre B. E aí, vai dar essa mesma situação aqui, ó. Nós vamos ter, então, que H é igual a B vezes o seno de 180 menos A. E aí nós vamos fazer a mesma coisa, substituindo nessa primeira equação. Se o H vale isso daqui, eu pego essa igualdade e coloco no lugar desse H para chegar nessa mesma situação. Essa é a nossa intenção. Então, S será igual a 1 sobre 2, que multiplica C, que multiplica H. H é isso daqui, né? Então, B vezes o seno de 180 menos A. Agora eu vou fazer duas manipulações aqui, ó. Eu vou dizer que isso daqui é igual a 1 sobre 2, que multiplica B, que multiplica C. Troquei a ordem do B com C, só por uma questão de padrão mesmo, né? Que a gente sempre coloca o B primeiro. E agora eu vou escrever seno de A. Eu vou trocar o seno de 180 menos A pelo seno de A, ficando igualzinho com o que está aqui em cima. Tá, mas eu posso fazer isso aqui a qualquer custo? Não, eu tenho que argumentar. Por que eu estou trocando o seno de 180 menos A por seno de A? Porque eles são iguais. Seno de 180 menos A, o seno do ângulo azul, é igual ao seno de A. É igual ao seno do ângulo vermelho. Tá? Essa é a minha argumentação. Só que além de argumentar, eu teria que provar. E isso, como eu já falei em vídeos anteriores, eu vou provar no ciclo trigonométrico, tá bom? Por enquanto, apenas acredite que é isso. Porque eu não quero investir tempo com esse tipo de coisa, porque vai tomar o nosso tempo, né, desse vídeo, e eu posso falar disso muito mais tranquilamente lá no ciclo trigonométrico. Então aqui nós temos, novamente, essa fórmula trigonométrica da área do triângulo. Aqui, ó. Ela apareceu mais uma vez para nós. Agora no triângulo obtusângulo. Vamos ver se funciona para um triângulo retângulo? Vamos lá então. No triângulo retângulo, então, seguindo o mesmo formato, nós vamos ter A aqui à esquerda,
o B à direita e o C está lá em cima. O lado Bzinho, Azinho e Czinho. E aí vamos seguir pelo mesmo caminho. Algumas diferenças vão acontecer. Por exemplo, o mesmo caminho que eu digo é começar pela área do triângulo. Só que o que vai acontecer? A área do triângulo é base vezes a altura sobre 2. Agora o B vai virar C e o H vai virar B. Aí é que tem que se ter o cuidado. Por quê? Porque essa fórmula aqui, esse B, não é esse B. Eu falei aqui em cima. Esse B aqui é o B que representa a base da fórmula. E o H representa a altura da fórmula. Só que nesse triângulo aqui, quem que é a base? A base não é o Bzinho, é o C. Então o B vai virar C. E quem que representa a altura nesse triângulo? É o Bzinho. Então o H vai virar B. E o 2 continua sendo 2, claro. Então, esse é o cuidado que tem que se ter para não se confundir. Tá? Letras de uma fórmula, que você já conhece, e letras que representam o caso em que você está aplicando aquela fórmula. Para você não cair aí numa confusão que pode te atrapalhar bastante. Tá? A partir daqui nós vamos conseguir ainda chegar nesse modelo aqui, ó, claro, sem a letra H. Né? Então nós teremos aqui 1 sobre 2 que multiplica C, que multiplica B, que é o mesmo que B multiplicando C. Multiplicação é comutativo, eu posso trocar a ordem dos fatores. E aí eu chego numa situação muito parecida com isso daqui. Muito parecida também com isso daqui, até porque esses dois se tratam da mesma coisa. E aí, para eu provar que esta fórmula, que funciona no triângulo acutângulo e no obtusângulo, também funciona no triângulo retângulo, eu preciso acrescentar aqui o seno de A. Só que eu não posso fazer isso a qualquer custo, eu não posso simplesmente vir aqui e seno de A. Não, eu tenho que argumentar, tenho que ter argumentos válidos. Como é que eu vou colocar esse seno de A aqui? Primeiro, aqui eu tenho todo se multiplicando. Eu posso acrescentar um número aqui que não vai fazer diferença nenhuma nessa multiplicação. É o chamado elemento neutro da multiplicação, que é o número 1. Então, eu vou dizer que tudo isso daqui está multiplicando 1. Interessante. Ah, professor, você poderia ter colocado uma fração que tem o mesmo número em cima e embaixo. 2 sobre 2, 3 sobre 3, 1000 sobre 1000, π sobre π? Poderia muito bem. Só que você perceba que se eu tenho o mesmo número em cima e embaixo, se eu dividir o numerador pelo denominador, eu vou chegar em 1 da mesma forma. Essas frações todas são equivalentes a 1, certo? Então eu coloco o número 1 aqui. E aí eu faço o seguinte, essa fórmula aqui, ela é quase idêntica a essa. A única diferença é que aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho seno de A. Se eu conseguir te provar que 1 é igual a seno de A, eu posso então trocar o 1 pelo seno de A e pronto. Aí acabou, eu te provei que essa fórmula funciona aqui também e consequentemente funciona nos 3 triângulos. Mas como é que eu vou te provar que 1 é igual ao seno de A? Espera aí. O 1 eu sei o que é, né? Mas o que é o seno de A? Para saber o que é seno de A, eu preciso saber o que é A. Para saber o que é seno de A, eu preciso saber o que é A. A é um ângulo. Tá, mas quanto vale esse ângulo? Esse ângulo vale 90 graus. É um ângulo reto. E 90 graus é um ângulo cujo seno vale 1. Eu já falei isso nas aulas de lei dos senos. E é mais uma coisa que eu falei, vou provar no círculo trigonométrico, até já cansei de falar isso. Mas é verdade, o seno de 90 graus é igual a 1. Se A vale 90, eu posso substituir esse A por 90. E o seno de 90 graus é igual a 1. Então, seno de 90 graus é igual a 1, o seno de A é igual a 1, 1 é igual ao seno de A, propriedade simétrica das equações, 1 é igual ao seno de A, por conta de o A ser 90 graus. Então eu posso substituir esse 1, deixando a coisa assim, ó. Do jeito que está nas duas demonstrações acima. E então nós temos isso daqui. A área é igual a 1 sobre 2 que multiplica B, que multiplica C, que multiplica o seno de A. Te provei que nos 3 triângulos você pode usar essa fórmula aqui para calcular a área quando você não tem a altura. Professor, tá, mas em resumo, o que isso tudo quer dizer? Vou deixar bem claro, né? Como eu falei
como eu já venho falando, aqui eu estou fazendo aulas expositivas, demonstrativas, eu estou te mostrando de onde vêm as coisas, e inclusive isso é interessante, a gente que acha que não é legal, só quero fazer exercício e tal, mas isso aqui é bom, cara, porque desenvolve a sua visualização matemática, até mesmo a sua abstração, a imaginação, vamos colocar assim. Você começa a supor coisas, isso, ser aquilo, sabe? Você começa a desenvolver muito bem a sua lógica e é muito interessante. Tá, mas em resumo, para aplicar, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer o seguinte, se você tem um triângulo para calcular a área, você tem a base e a altura, você usa isso daqui. Pronto, não tem nem o que falar. É o mais prático, né? Agora, e se você não tem altura, você tem dois lados dados e o ângulo que eles formam? Aí você utiliza essa fórmula aqui. Que na prática, o que vai ser? Você vai multiplicar esses dois lados que foram dados, você vai multiplicar um pelo outro, vai multiplicar pelo seno do ângulo que eles formam, e vai multiplicar por meio, que é o mesmo que dividir por 2. Então, mais na prática ainda, o que você faz? Você vai fazer o seguinte, olha só, vou fazer um modelinho bem tosquinho aqui, ó. Esse lado aqui mede 5, esse lado mede 8, aqui sei lá quanto que mede, e aqui nós temos 120 graus. Como que você vai calcular desse triângulo sem ter altura? Você vai multiplicar o 5 pelo 8 pelo seno do 120 e dividir por 2. Olha que prático. Professor, mas é tão prático, por que você fez tudo isso daqui? Pelo que eu já te falei antes, para a gente desenvolver isso aqui, até porque a matemática ela vai muito mais além do que simplesmente resolver os exercícios simples, né? O simples veio de tudo isso daqui. Legal? Todo esse raciocínio, todo esse pensar matemático. Novamente, você vai multiplicar esse número por esse e multiplicar pelo seno desse ângulo que eles formam e dividir por 2. Quanto que vai dar isso? 5 vezes 8 dá 40. O seno de 120 graus é igual ao seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Tá? Então você vai multiplicar 5 por 8, que vai dar 40, vai multiplicar por raiz de 3 sobre 2, isso vai dar 40 vezes raiz de 3 sobre 2, e aí você vai multiplicar por meio, ou dividir por 2, que seja, né? Então você vai ter 40 vezes raiz de 3 sobre 2, multiplicado por meio, que vai dar 40 raiz de 3 sobre 4, né? Se eu não confundir aqui, estou fazendo de cabeça. E 40 raiz de 3 sobre 4, você divide 40 por 4, vai dar 10. 10 raiz de 3. Novamente, estou fazendo de cabeça, de repente eu me perdi em algum númerozinho, mas se eu acertei, veja que é simples, né? A prática é isso, mas o meu intuito aqui é te fazer caminhar por algo mais sei lá, até me perdi na palavra aqui. Isso não importa mais. O importante é que nós conseguimos, chegamos aqui, mostramos esse nosso modelo, que é a chamada fórmula trigonométrica da área. Espero que você tenha gostado e lembre-se, existem várias fórmulas para calcular a área de um triângulo. Essa daqui é uma delas. Espero que tenha gostado desse nosso vídeo. Dê o joinha, inscreva-se no canal, compartilhe, isso é muito bacana. Novamente, espero que tenha gostado. Um abraço. E não perca as próximas aulas.